Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de robô para vocês e dessa vez conseguiram de novo automatizar esse indicador aqui muito famoso de suportes e resistências, tá? Eu venho aí nessa pegada de trazer alguns robôs que automatizam indicadores famosos e dessa vez eu achei esse robô aqui muito interessante, resolvi trazer para vocês. Bom, a pegada dele é muito simples, a gente tem aqui as resistências pintadas em vermelho e os suportes pintados em azul. E a ideia do robô é que quando chega em uma resistência ele faça vendas e quando chega em suportes ele faça compra. E aí, por exemplo, nessa descida aqui que encontrou um suporte, imagine que ele rompa esse suporte, vá descendo mais, aí o robô vai fazendo um grid. Então ele tem um racional por trás que é entrar em suportes e resistências, mas se for contra a operação inicial, ele vai formando um grid aí. E aí a gente tem algumas configurações que vão nos ajudar a fazer o manejo desse robô, tá? Então, bora dar uma olhadinha ali nas configurações e eu já volto. Bom, galera, então estamos aqui, vocês estão vendo já as configurações, a gente tem uns parâmetros básicos aqui, então o novo ciclo, eu vou deixar isso aqui ativado, tá? Então a cada fechamento de ciclo ele vai iniciar um novo, tá? A gente tem o lote inicial, uma configuraçãozinha aqui de auto-lote. Então você pode utilizar essa configuração para ele definir o lote baseado no quanto você tem aí na sua conta. Tá? Aqui a gente tem a distância, então a distância entre uma ordem e outra, aquela questão que eu falei para vocês, se for contra a operação inicial, né, ele vai abrindo um grid, vai fazendo novas ordens, então essa distância você pode colocar e fazer alterações por aqui. Tá? Eu vou deixar em tudo padrão, beleza? Não vou mexer em nada. E aí a gente vai dar uma olhadinha no backtest. A gente tem aqui o Take Profit, tá? Também vou deixar ele padrão aqui em 100 e também tem uma configuração de Stop Loss, tá? Então se você não quiser que o robô faça um grid, você coloca esse Stop Loss aqui, beleza? Então você tá vendo lá que deixa eu tampar isso daqui. Você tá vendo lá que o robô, essa resistência, tá? Vamos dar esse exemplo aqui na resistência. Então o robô tá indo lá, bateu na resistência e furou a resistência ao invés de ir para a operação, né? Ir para o take da operação. Ele furou e continuou fazendo esse movimento. Você pode setar um stop loss aqui em cima e falar, olha, se ele furar e não ir para o take, eu quero que essa operação se encerre, beleza? Você tem também essa possibilidade, beleza? Eu vou deixar aqui em 0, deixando em 0 ele vai formar o grid, tá? Se você deixar isso aqui ativado, considere deixar um stop loss menor que a distância do grid, tá? Senão ele vai iniciar um grid ao invés de tocar lá seu stop loss, beleza? Se você colocar 250, quando bater 200 ele vai abrir uma nova ordem, tá? Então faça esse manejo aqui, tá? A gente também tem uma configuraçãozinha de spread, um filtro de horário também muito interessante. A gente tem aqui três botões na verdade. Então eu vou explicar isso aqui mais tarde para vocês, mas se você for rodar um backtest para ver resultado, para fazer comparações, considere deixar esses três botões aqui em falso, tá? Seu backtest vai rodar bem melhor. Eu vou ativar eles porque eu vou mostrar ali para vocês como é que ele vai funcionar, beleza? Então eu vou deixar isso aqui tudo ativado, tá? E no mais a gente não tem mais muitas configurações, a gente tem aqui só um time frame, tá? Então você quando for rodar aí no seu MetaTrader, deixa ele em H1, tá? Eu senti que ele roda melhor em H1, os suportes e resistências são melhores definidos em H1, tá? O H4 também funciona muito bem, mas aí você vai precisar fazer um manejo aqui de repente porque ele vai começar a abrir menos ordens, tá? Mas você tem essa configuraçãozinha de time frame, você pode deixar aqui em H1 e mudar o seu time frame no MetaTrader, tá? Às vezes você quer fazer alguma análise, alguma coisa, ficar com aquele receio de mudar de time frame e o robô desregular, esse aqui não tem isso, beleza? É um robô bem redondinho. Então vou rodar aqui um backtest e eu já venho com vocês. Pessoal, então olha só, ele já está traçando aqui os níveis de suporte, de resistências e suportes, tá? Ele tem aqui uma dashboardzinha bem simples, só informando alguns parâmetros aí da conta. Ele já identificou essa resistência aqui, tá? E acabou abrindo já uma ordem de venda. Então a gente tem aqui também um break-even, que é o 0 a 0 basicamente da venda, tá? Então eu já vi ele abrindo vendas e compras ao mesmo tempo, tá? Então ele já tem essa expertise aí de fazer compras e vendas ao mesmo tempo.
Aqui a gente tem alguns botões, então você pode fechar todas as compras, fechar todas as vendas ou fechar tudo se você quiser, tá? Agora ele abriu já a distância lá de 200, né, que a gente tinha setado anteriormente. Então aqui a gente tem lá seus 200 pontos, a gente tem o nosso break-even e também ele já está falando para a gente onde está o nosso take profit, beleza? Então vou dar mais um play aqui, aí ele vai se desfazendo, então você percebe que tem ali o nosso break-even e o nosso take profit já setados, tá? Então isso aqui é muito interessante, não são todos os robôs que vêm com isso. Eu, por exemplo, preciso ficar adicionando indicadores extras para ter essa noção, tá? Para ter esse controle, tá? Então esse robô aqui, ele já tem isso daqui, beleza? Então, ó, ele acabou de pegar aqui a nossa operação e já abriu um buy, tá? Então ele identificou que aqui já tinha uma zona de suporte, quando o preço bate lá, ele abre um buy e já faz todas as configurações agora novamente para um buy, tá? E aí aqui ele apresenta para a gente o quanto que a gente teve nessa operação, tá? Ele apresenta aqui onde estavam nossas vendas, onde encerrou, né? Isso é natural do MetaTrader, e apresenta aqui no final o quanto que a gente ganhou nessa operação, tá? Isso aqui é muito bacana para você também ter isso aqui de olho, tá? Em todas as compras e vendas que ele for fazendo, essas configurações aqui são sempre mostradas, tá? Isso aqui vai ficar fixo no seu gráfico, beleza? Então, vou rodar aqui um backtest e eu já volto para falar com vocês. Ó, galera, backtest finalizado aqui então. Não sei se cheguei a comentar o nome do robô, tá? Easy to Use Safe Premium. Rodamos aqui o backtest desde 2018. Os resultados aqui, como a gente não colocou aquele lote, aquele autolote, tá? Ele só abre o lote 0.01 naturalmente. Ele se comporta na configuração que eu coloquei como um robô de grid, tá? Eu não coloquei stop loss, então ele fez aquela linha reta, teve as suas barrigadas, tá? Aqui foi uma barrigada um pouco mais extensa, mas essa pernada aqui de baixo que ele deu foi pelo final do backtest, tá? O robô de grid naturalmente tem essas... o backtest, quando chega no final, ele precisa encerrar todas as ordens que estão em abertas, tá? E se o robô estava fazendo um grid um pouco mais extenso, chega no final do backtest, ele encerra todas as ordens, esteja no prejuízo ou não, tá? E que foi o que aconteceu aqui. O robô estava provavelmente não, né? Ele estava fazendo um grid um pouco mais extenso e o backtest chegou no final, ele precisou encerrar todas as ordens, por isso que deu esse prejuízo, tá? Não chegou a dar um prejuízo aqui, mas o lucro com certeza está comprometido, tá? Então se a gente considerar que iniciamos aí o backtest com $5.000, ele foi parar lá em 7.500, beleza? A qualidade de modelamento aqui não está tão legal, então aconselho todo mundo a jogar em uma conta demo. Não achei uma FXBook nem o MQL5 dele, então eu recomendo que você coloque ele numa conta demo. Se você gosta desse tipo de indicador, eu acho que vale muito a pena você fazer esse teste, tá? O rebaixamento aqui também vai ficar comprometido por conta dessa barrigada aqui, tá? Desse encerramento precoce do nosso backtest, mas é basicamente isso, tá? Se você quiser, você testa ele com stop loss. Se você se sentir mais confortável e mais seguro, você testa ele com o seu stop loss lá, vai fazendo alguns testes, lembrando da dica que eu dei anteriormente, para você cancelar ali os botões, que ele faz um backtest um pouco mais rápido, beleza? O robô vai estar aí na descrição para vocês baixarem de graça. Se puderem, dá um curtir aí no vídeo, e que isso me ajuda bastante, beleza? Valeu e até a próxima.